Ah, ai, cara. Eu não sei por quê, às vezes eu acho que eu sou um palhaço, mas eu não sou, gente. Eu juro que eu tento manter a seriedade, a tranquilidade, ser um cara mais polido, mais classudo, mas tem horas que não dá. Cara, eu acabo me divertindo fazendo brincadeira comigo mesmo, sozinho aqui dentro da sala. Mas vamos lá pro vídeo de hoje. E pra gente começar de fato, eu queria que você me respondesse uma coisa. Você já tentou criar um novo hábito, mas você desistiu dele logo nos primeiros dias? Às vezes você tentou começar a ler um livro e desistiu nos primeiros dias. Você começou a fazer uma caminhada, uma academia e você logo desistiu. Você começou a tentar fazer uma meditação e logo desistiu, esqueceu ou deixou para depois. E, gente, o segredo de criar hábitos duradouros e que se permanecem durante longos e longas datas, por anos, alguns hábitos eu tenho já durante muitos anos aqui comigo. Não tá na força de vontade, não tá na motivação, naquele vídeo inspiracional que você vai fazer. Não, 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 não. Você fazer hábito tá simplesmente nas pequenas vitórias diárias. E aí que entra o ponto que às vezes as pessoas acabam não falando. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar um método muito simples, que pode transformar de fato a sua vida sem sofrimento ou frustração. Parece até propaganda de vídeo. Olha, no final do vídeo você vai ter acesso a tal coisa. Não, mas assim, eu quero mostrar para vocês nesse vídeo de hoje um método que eu uso para minha vida, para o meu dia a dia, de como eu faço esse tipo de atividade para vocês. E como que para mim ficou fácil, como eu consegui perpetuar hábitos na minha vida, como que eu consegui fazer com que ele permanecesse durante muito tempo na minha vida, e chega um momento que você não precisa criar essas pequenas vitórias. Simplesmente você faz porque o seu corpo e a sua mente já entendeu o que você precisa fazer. Então, fica até o final, porque aqui no final do vídeo eu vou te passar um exercício bem simples, mas muito prático, que você vai começar hoje, beleza? Independente do horário, você vai começar hoje. E aí, antes de qualquer coisa, peço para você se inscrever nesse canal se você não é inscrito. Não vai deixar o seu like agora, porque só vai deixar o like se você assistir até o final do vídeo. E, obviamente, se você achar que faz sentido mandar esse vídeo para alguém, também só no final do vídeo você vai compartilhar, porque eu não quero que você compartilhe agora. Eu quero que você somente se inscreva, beleza? Então, por que que é tão difícil a gente criar hábito e a gente desenvolver de fato uma disciplina de algum comportamento que a gente quer? Cláudio, que novo hábito que é esse que você está falando? Qualquer hábito. Você quer criar um hábito de ler um livro? Você quer criar um hábito de ir para academia? Você quer criar um hábito de fazer meditação? Você quer criar um hábito de escovar os dentes? Você quer criar um hábito de falar eu te amo para alguém? Qualquer coisa se torna um hábito, desde que seja um comportamento. Ah, Cláudio, eu quero tirar o hábito de fumar cigarro ou vício, porque eu já falei em vídeos anteriores, mas aqui eu volto a repetir. A diferença do hábito para o vício nada mais é do que o comportamento. Por quê? O hábito nada mais é do que um comportamento que é benéfico para a sua vida. Você faz aquela atividade de forma recorrente durante um longo tempo e aquilo de fato beneficia a sua vida. E o que que é um vício? É um mesmo comportamento que você faz de forma recorrente e consistente, só que te traz malefícios. Que tipo de hábito pode ser benéfico? A atividade física. Se você pratica atividade física todos os dias, isso é muito benéfico para você. A leitura, meditação, trabalho e etc. Escovar os dentes, tomar banho, são hábitos que você tem que são benéficos para a sua vida. E vamos pegar vícios, coisas que são ruins, que é um comportamento nocivo. Fumar cigarro, beber álcool, alcoolismo diariamente ou semanalmente. Isso são coisas que acabam atrapalhando a sua vida. Reclamar é um hábito, lamuriar. Então, assim, ficar deitado o dia inteiro, mexer no celular toda hora é um hábito muito ruim. Então, assim, o vício, tá entendendo? É um hábito ruim, é um vício. É um hábito muito bom, é um hábito, tá? É um comportamento bom. Então, assim, aqui, só para vocês entenderem isso. E por que que é tão difícil a gente criar um hábito de fato? Bom, porque às vezes as pessoas elas querem começar um hábito com aquela empolgação, com aquela euforia. Eu vou começar a fazer academia porque eu pulei as sete ondinhas em 2024. Eu vou começar a fazer as coisas. Eu vou começar a ler um livro por mês. Eu vou começar a fazer isso. Eu vou emagrecer 50 quilos em um ano.
Aí, tipo, a pessoa numa empolgação danada, um pique danado. Só que aí o que acontece? Ela desiste. Por quê? Porque ela tenta fazer uma mudança tão grande, mas tão grande, de uma única vez. E aí não consegue. O problema não é você, não é a sua vontade, é o teu cérebro. Por quê? Porque o cérebro, ele resiste a mudanças drásticas. Por quê? O nosso cérebro ele busca nada mais do que conforto e previsibilidade. Por que que a gente fica tão ansioso? Porque a gente não consegue controlar o futuro. E o futuro é completamente imprevisível. Então, por isso que a gente não consegue, por isso que a gente fica nervoso. O futuro é totalmente desconfortável, porque a gente não sabe o que vai vir ali na frente. Então, por isso que a gente fica ansioso. E essa mudança drástica que você quer fazer, eu não vou comer doce pro resto do ano. Estamos em fevereiro. É uma mudança extremamente drástica que às vezes é muito difícil ser sustentada. Então, quando você tenta mudar tudo de uma única vez, você se sente sobrecarregado, você se sente estressado e você acaba desistindo de fato. Por quê? Porque você quer parar de comer doce, você quer perder 50 quilos, você quer ler 10 livros num mês, você quer. Dá para fazer isso tudo numa vezada só? Para uma pessoa que não tem hábito quase que nenhum, é muito difícil. Então, aí eu faço aquela pergunta para você que muita gente já passou por isso, e eu já fui um desse tipo de pessoa, que é o seguinte: quantas vezes você já tentou começar uma academia, uma atividade física, e você queria ir todo santo dia? Você fala assim, Cláudio, eu vou todo dia. Só que na segunda semana você já tinha desistido. Porque ou você estava com dor, ou porque você criou uma desculpa, ou porque você estava enrolado, ou você tinha outras prioridades. E aí que eu falo para vocês, é muito difícil pelo fato disso. Você criar e blocar muitas coisas enormes, tudo junto. E aí eu vou mostrar uma solução para vocês maravilhosa, que é o método das pequenas vitórias. E o que que é essa pequena vitória? Nada mais é, gente, do que você começar algo que seja ridiculamente pequeno. Então, vai ser tão pequeno, mas tão bobo que você não tem como recusar. Por exemplo, ao invés de você tentar fazer o seguinte, eu já tenho o hábito de leitura. Então, eu me prometi que eu ia ler esse livro aqui de 600 páginas em um mês. Eu tô quase conseguindo, eu tô bem perto do fim, só que em um mês eu não consegui ainda. Então, eu tô quase acabando, eu acredito que eu acabo até o final dessa semana. Então, eu vou demorar um mês e uma semana para terminar de ler um livro de 600 páginas. E aí, eu tenho esse hábito de leitura, mas e aí se eu chegar para você e falar assim, você vai ler esse livro aqui em um mês? Um mês, 600 páginas, você vai falar assim, eu tenho vontade, mas e aí? É um objetivo extremamente grande. E aí o seu cérebro vai recusar, porque ele é muito complicado. O que que você faz? Você vai falar assim, eu não tenho tempo para ler esse livro, mas eu vou ler que sejam 2 páginas por dia. Essa é a pequena vitória. É aí que entra o segredo. Então, ao invés de você querer ler 50 páginas em um dia, você vai ler duas, uma página. Porque você não está focado em acabar o livro. Você está focado em ter pequenas vitórias de ler as 2 páginas no dia. Nossa, li as 2 páginas. Estou satisfeito. Consegui fazer o que eu precisava fazer. Às vezes você quer começar a treinar e aí você quer ficar 1 hora na academia. Ao invés de você ficar 1 hora na academia, por que você não fica menos tempo? Ou por que que você não faz uma academia, uma academia? Por que que você não vai andando até a academia? Ou às vezes você não tem dinheiro para pagar uma academia. Por que que você não faz uma leve caminhada? Se prometa fazer 5 minutos, e eu já falei sobre a regra dos 5 minutos em algum vídeo aqui, que eu não lembro qual, mas eu já falei sobre a regra dos 5 minutos. Eu não sei se eu falei aqui ou se eu falei no Instagram, mas não importa. Vocês têm que se prometer a fazer pelo menos 5 minutos de uma atividade. Faça. Depois que você começar a fazer, vai passar de 5 minutos tranquilamente. Então começa a caminhar. Ao invés de você falar, pô, vou ficar 2 horas correndo na rua. Não, eu vou sair de casa para fazer 5 minutos. Passei disso, é lucro. E aí depois você vai fazendo mais, 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 mais. Só que o que acontece? Essas pequenas ações, ela tem um poder enorme. Por quê? Porque o teu cérebro ele começa a gostar da sensação de quê? Progresso. Então, quando você começa lendo 2 páginas por dia, o que que acontece?
Você vai ler duas, amanhã tá muito fácil, você vai ler três, daqui a pouco você lê quatro, daqui a pouco você tá lendo 10, daqui a pouco você tá lendo 20. Por quê? Porque são pequenos progressos. Ao invés de você não começar na pancada só enorme, não. Você fragmentou de um jeito tão fácil de ser feito que você fala assim: caraca, que moleza. E isso geram pequenas vitórias. Porque o teu cérebro ele começa a sentir aquela sensação de: poxa, eu tô avançando, eu tô conseguindo fazer e concluir aquilo que eu tava me prometendo. Então, imagina que você quer criar um outro hábito aqui de meditar. Ao invés de você ficar 30 minutos naquela posição de perninha cruzada, que é muito difícil você ficar meia hora meditando, por que que você não faz 1 minuto por dia? Bota uma meditação guiada na internet, no próprio YouTube, procura meditação guiada, bota lá 5 minutos, 2 minutos. Não adianta você querer começar, tipo, enorme. Você tem que começar com pequenos passos. Porque é assim que você constrói a palavra consistência. E hoje, foi hoje ou foi ontem, eu não lembro. Eu botei nos meus stories uma coisa que eu acho que é muito importante que eu aprendi na minha vida, que é o seguinte: consistência é muito mais importante do que intensidade. Ou seja, é muito melhor você fazer algo durante 15 minutos diariamente do que você fazer uma coisa durante 2 horas uma única vez ou de forma esporádica. Por quê? Porque você vai fazer uma única vez e só sabe Deus quando você vai fazer de novo. Agora, você fazer 5, 10 minutos todos os dias da mesma coisa, mesmo que seja pequeno, isso te dá uma sensação de progresso. E aí não te cansa, não te chateia, não te deixa com preguiça de fazer as coisas. E aí que tá o ponto. Só que agora a gente vai fazer a nossa atividade. Eu quero que você pegue papel e caneta aí, ou se você quiser, pega o seu celular para você fazer as anotações. Primeira coisa que eu quero que você faça agora é o seguinte: escolha um hábito que você quer criar. Ah, eu quero fazer atividade física, eu quero ler, eu quero meditar, eu quero, sei lá, falar eu te amo para alguém, o que você quiser. Eu quero dormir mais cedo, quero mexer menos no celular. Pensa um hábito que você quer criar na sua vida. Beleza. Anota isso pra você. Qual hábito que você quer? Esse é o primeiro ponto. Hábito. Você vai botar assim, ó, hábito, tracinho, o que você quer fazer. Segunda coisa agora que você vai fazer é o seguinte: reduza ele ao mínimo possível. Ou seja, você quer começar a fazer atividade física toda semana. Beleza. Como que você pode reduzir ele a um jeito tão fácil que não dá pra você falhar? Fazer uma caminhada, sair da sua casa e ir caminhando até o trabalho. Talvez não ir para academia, mas você fazer uma caminhada no quarteirão da sua casa. Às vezes você fazer uma caminhada ou uma corrida em volta do seu condomínio, aonde você quiser. Reduza o mínimo do mínimo possível. Que você sente assim, putz, isso aqui não tem como falhar, não tem como errar, tá? Depois disso, eu quero que você crie um gatilho. E você tem que anotar. Primeiro, qual hábito. Segundo, qual é a atividade mais ridícula, mais fácil de ser feita? Anota. Terceiro, você vai criar um gatilho. Ou seja, você tem que adicionar algo a esse novo comportamento. Por exemplo, você tem que pegar, vamos pegar o exemplo do seguinte, escovar os dentes. Todo dia de manhã, quando você escova os dentes, você pode juntar o escovar os dentes com alguma outra atividade. Ou, por exemplo, Cláudio, eu chego em casa de noite e eu gosto de tomar sei lá, de tomar uma Coca Zero. Antes de você tomar a Coca Zero, você vai fazer a caminhada. Ou você pode fazer a caminhada, tomar um golinho de Coca Zero e quando você voltar, você tomar o outro restante de Coca Zero que você queria. Você tem que unir um hábito que você já tem com o gatilho novo que você vai colocar. Por que você tem que unir? Porque quando você une um hábito com uma outra coisa, fica mais fácil de se transformar em algo consistente na sua vida. Se você simplesmente do nada quer pegar do zero, sem nenhum hábito, sem comportamento algum, e começar a fazer alguma atividade, isso será mais difícil. É impossível? De forma alguma. Você consegue fazer, mas vai ser muito mais difícil, beleza? E no final, primeira atividade, escolher o hábito. Segunda, qual é a atividade mais fácil que eu posso fazer? Terceira, perto de qual hábito que você vai juntar? E o quarto, anote as suas vitórias. Toda vez que você fizer atividade, eu quero que você dê um checkzinho, tá? Cláudio, eu gosto muito de utilizar uma lista de afazeres, como eu já falei para vocês, que eu vou mostrar aqui, ó. Lista de afazeres nada mais é do que isso aqui, gente.
uma folha que eu gosto de anotar tudo que eu preciso fazer no meu dia. E algumas das coisas que eu preciso fazer no meu dia, como meditação, tá escrito aqui. Então, todo dia eu tenho que dar um checkzinho naquilo que eu tenho que fazer. Então, assim, como eu tenho que meditar, eu ainda não o fiz, eu vou dar um checkzinho no final do dia que eu tenho que fazer a minha meditação. Independente do horário, eu vou dar um checkzinho na minha meditação na hora que eu tenho que fazer. E eu falo para vocês o seguinte, dica final aqui, mais poderosa. Tenta alinhar esse seu hábito, esse novo comportamento, com algo que você já faz que seja muito fácil de ser feito, tá? Por quê? Porque senão vai ficar um troço muito complicado. Você vai deixando para depois, e aí às vezes é uma coisa muito difícil, e aí você vai ficar meio com preguiça. Então, assim, pegue alguma coisa muito fácil. Pô, todo dia eu tomo um cafezinho da tarde lá no meu trabalho. É um momento que você tem ali, sei lá, 15 minutos para você, ao invés de você mexer no celular, vai fazer alguma outra coisa, vai ler um livro. Vai ler, tipo, algumas páginas de um livro, uma, duas páginas do livro, depois que você tomar o cafezinho. Ou tomou o cafezinho, tá na resenha com a galera, vai ter mais uns 5, 10 minutinhos, pega o livro e lê umas duas páginas. Toda vez. Por quê? Porque isso já tá ligado com aquilo que você está fazendo. Então, isso é muito importante, beleza? Então, eu quero que você escreva aqui nos comentários qual hábito você vai criar novo e qual é a sua pequena vitória, que eu quero que você escreva aqui. E eu quero ler e eu vou te responder aqui. Qual vai ser o hábito que você vai criar? E estou muito curioso aqui, beleza? Então, para a gente poder finalizar, eu quero deixar um pensamento para você que é o seguinte: as pequenas vitórias geram grandes mudanças. Eu quero que você nunca subestime o poder de começar pequeno. Começar pequeno tem um poder enorme. Tanto que, como o velho ditado fala, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, se você gostou desse conteúdo, agora sim, curte o vídeo, se inscreve no canal para mais dicas práticas como essa. E, obviamente, se você conhece alguém que precisa criar aquele hábito, peço para você compartilhar esse conhecimento com alguém que de fato está precisando criar um novo comportamento na vida, beleza? E se você quiser aprender a criar mais hábitos, acompanhe o canal aqui, porque tem alguns vídeos que eu falo aqui sobre criação de hábito, disciplina e etc, para você conseguir ser uma pessoa mais focada nos objetivos que você quer. Não tô aqui te prometendo absolutamente nada, eu tô te prometendo você ser uma pessoa melhor e protagonista da sua própria vida, porque é isso que eu desejo para minha vida e é isso que eu desejo para sua vida. Beleza? Então, no mais é isso. Começa hoje, mesmo que seja pequeno. O importante é não parar. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.